Olá, internautas! Estamos com esta aula, essa pequena aula, encerrando então o nosso curso básico de equações do primeiro grau. Vamos fazer algumas considerações finais para concluirmos este curso. Bom, em primeiro lugar, estou apresentando a vocês as respostas dos problemas que foram passados na aula passada, do número 1 ao número 31. Congelem o vídeo, copiem as respostas, confiram direitinho, e para darmos prosseguimento a essa última aula de equações do primeiro grau. Muito bem, agora eu estou passando a vocês a continuação da série de problemas que eu tinha armazenado aqui. Nós paramos no 31, esta tela mostra os problemas que vocês irão resolver do 32 ao 41. Agora, do 42 ao 51. E agora, do 52, veja bem que esse 51 já é repetido, né? Saiu impresso lá em cima, mas é a partir do 52 até o 56. Completamos assim toda essa série de problemas. E como esta é a última aula, como nós não temos condições de fazer uma live, esclarecer as dúvidas online com vocês, então eu vou antecipar as respostas desses exercícios, desses problemas, para depois fazermos algumas considerações finais. Aqui vocês têm, então, todas as respostas desses problemas que eu acabo de passar. Mais uma vez, convido vocês a pausarem o vídeo, copiarem essas respostas para obterem já, e assim vocês podem fazer e já conferir. Agora estou voltando aqui na primeira lista dos problemas, né? E nós vamos resolver alguns a título de complemento desse curso básico de equação do primeiro grau. E eu escolhi, por exemplo, aleatoriamente, escolhi esse 11 aqui, para nós resolvermos, e através dele vocês podem também esclarecer dúvidas de outros semelhantes que deve ter aí nessa lista. Então vamos a esse problema aqui. César tem 15 lápis a mais do que Osmar, e José tem 12 lápis a menos que Osmar. O total de lápis é 63. Quantos lápis Osmar tem? Bom, aqui está o problema escrito novamente na nossa tela, aqui na nossa lousa, e nós temos a primeira observação a fazer, que César tem 15 a mais que Oscar e José tem 12 a menos que Osmar, né? Então tudo está relacionado com o Osmar. Então nós vamos chamar a quantidade de lápis do Osmar de X, porque os outros dois se relacionam com ele, certo? Assim, X vai representar a quantidade de lápis do Osmar. Como César tem 15 a mais, então, se o Osmar é X, o César vai ser X mais 15. E, como o José tem 12 lápis a menos do que o Osmar, o José vai ter X menos 12. Muito bem. Agora nós já temos condições de montarmos a nossa equação. Por quê? Porque nós temos aqui os 3 elementos e sabemos que a soma de todos eles, porque aqui o problema fala em total, total é soma, né? O total é 63. Então basta somarmos essas três expressões
e igualarmos a 63 para montarmos a nossa equação. Assim, x mais 15, que é o César, mais x menos 12, que é o José, igual a 63. Podemos eliminar os sinais de mais, porque não interferem na sinalização dos sinais dentro dos parênteses, basta retirar os parênteses, reduzirmos os termos semelhantes, né, e terminarmos a equação. Já coloquei aqui, então, as passagens, né, algumas passagens, x mais 15, né, eliminando os parênteses. Aqui eu já somei os x, porque os três termos em x estão no primeiro membro, x mais x, 3x. O 63 está lá no segundo membro, o mais 15 passa para lá como menos 15, e o menos 12 passa para lá como mais 12. Agora, basta reduzir esses números, 63 menos 15 com mais 12 dá menos 3, 63 menos 3, nós vamos ter então 3x igual a 60. 3x igual a 60, então x igual a 60 dividido por 3, que é igual, esse sublinhado não era para aparecer, que é igual a 20. Portanto, a quantidade de lápis do Osmar é 20, que é a resposta à pergunta do problema. Quantos lápis Osmar tem? Resposta: Osmar tem 20 lápis. E pronto, o problema está então resolvido. Olha que interessante esse tipo de problema. O número 28 aqui, né, que vocês devem ter vivenciado ele. Espero que todos tenham acertado, né? O dobro de um número diminuído de 4 é igual a esse número aumentado de 1. Qual é esse número? Então vamos resolver esse problema. É óbvio que o número nós vamos chamar de x. Então x é o número que nós vamos procurar. Nós vamos tentar encontrar esse x. Esse pontinho de interrogação aqui meu está terrível, né? Muito bem. Agora, o dobro desse número, então 2x, diminuído de 4. Diminuído é menos. Menos 4, certo? É igual a esse número, quer dizer, a esse x, aumentado de 1. Aumentado é mais, né, gente? Mais 1. É assim que se monta a equação. O resto é muito simples, né? 2x menos x, passando x para cá, é igual a mais 4, né? Menos 4 fica mais 4, mais 1. Aí vai ficar 2x menos x dá x e 4 mais 1 dá 5. Chegamos assim ao resultado do nosso problema, certo? X igual a 5. Qual é esse número? A resposta é: o número é 5. Agora, eu vou pegar um dos problemas que eu passei para vocês, que fica como se fosse um exemplo, né? Não deu para selecionar tudo aqui, agora deu. Numa fábrica, 1/3 dos empregados são estrangeiros, 72 empregados são brasileiros. Quantos são os empregados da fábrica? Vamos transportar para a nossa tela. Bom, aqui se trata do seguinte: quantos são os empregados da fábrica? O total de empregados da fábrica é o x da questão, porque 1/3 está relacionado com o total. E o restante são os 72 empregados. Então, veja bem, se eu chamo de x aqui os empregados, de x, o total de empregados, né, da fábrica, né, o total é x, então nós podemos montar a nossa equação pensando assim: 1/3 do total, 1/3 de x, ou, melhor escrevendo, x, não é z, é x, x dividido por 3, isso é 1/3.
certo? Esse 1/3, se vocês somarem com os 72 empregados, dá o total. Então, somado com 72 empregados, igual ao total. Mas quem é o total? O total é x. Então a equação ficou assim. 1/3 de x mais 72 igual a x. Pronto, nós temos aí a nossa equação e podemos resolvê-la rapidamente. O mínimo múltiplo comum é 3, né? O único denominador. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x é x. Mas aqui subentende-se que nós temos um denominador 1, né? Então 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 72, 216. Né? E a gente pode já achar o mínimo aqui para depois eliminar, ou então depois passar esse 3 para lá multiplicando, que dá na mesma, né? Então eu vou deixar assim, igual a x, né? Em vez de eliminar, a gente vai passar o 3 multiplicando, certo? Então nós teremos aqui numa outra passagem, x mais 216 igual a 3x. E aí, nós teremos, então, passando o 3x para cá, x menos 3x igual a menos 216. Então, 1x menos 3x, nós teremos aqui menos 2x, certo? E aqui, menos 216. Teremos que multiplicar por menos 1, porque o x não pode ficar negativo, né? E multiplicar por menos 1 é a mesma coisa que trocar os sinais dos dois membros. Então, ambos ficarão positivos. Então, ficará 2x igual a 216, e o x vai ser 216 dividido por 2. E então nós temos x igual a 108, que é o resultado do nosso problema. Resposta: a fábrica tem 108 empregados. Muito bem, estamos então encerrando esse curso de equações do primeiro grau. Convido vocês a divulgarem, né, para quem possa interessar, e peço que aguardem aí na minha playlist de matemática outros cursos que eu vou lançar num futuro bem próximo. No momento só tenho que agradecer a audiência de vocês e o interesse. Qualquer problema é só escrever para mim aí no meu canal no YouTube ou no meu blog também, que eu estarei à disposição. Grato, pessoal, mais uma vez, e até o nosso próximo curso. Tchau, pessoal.